Olá, meninas, tudo bom? Hoje nós estamos no nosso 44 dias do propósito Caminhada de Oração 2 e hoje é 4 de novembro de 2017, sábado. Espero que vocês estejam tendo um bom final de semana. E, meninas, eu estava gravando o devocional, estava no finalzinho das últimas palavras e eu não sei o que que houve, perdi todo o áudio. Então vamos com a graça de Deus para fazer novamente. Espero que eu consiga passar da forma que estava sendo passado. O tema de hoje é honre e abençoe. E vamos ler 1 Samuel 2, versículo 30, na parte finalzinho do versículo, parte B. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Estava falando o Senhor para o povo. O tema de hoje é sobre honra e sobre bênção. E eu vou usar uma linguagem figurativa que eu ouvi e que eu achei muito fantástico, e que existe uma roda da fortuna na nossa vida. E se nós quisermos que essa roda gire e traga para nós, né, e acelere o processo da bênção sobre nós, nós temos que usar princípios da palavra de Deus para que essa roda gire e a gente seja também abençoado. Eu quero ler também Êxodo 20, capítulo 20, versículo 12, para a gente entender um pouquinho sobre honra. Vamos começar falando sobre a honra. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Esse é um mandamento com princípio, né? Então eu quis deixar esse versículo para que a gente entenda que a honra, ela sempre vai trazer uma recompensa. Então, quando nós honramos, nós também somos recompensados por isso. E nós viemos de uma cultura complicada que a cultura não. Nós viemos de uma cultura que não tem esse costume de honrar e abençoar. Estamos aprendendo, sim. Graças a Deus o Brasil tem melhorado muito, assim, nessa área. Nós estamos aprendendo, estamos aparentemente valorizando mais algumas coisas. Na verdade, todas as vezes que o servo de Deus começa a se dispor a aprender mais da palavra e a ir num crescimento mais profundo, ou toda vez que o Senhor começa a trazer para o povo um novo conceito, abrir os olhos do povo, paralelamente, Satanás traz uma banalização daquilo que Deus está trabalhando. Então, eu tenho visto isso nos últimos 20 anos. Deus tem trazido essa consciência de que nós precisamos ser um povo que saiba honrar e abençoar as pessoas que estão à nossa volta. Mas com isso, devido à mídia, à vida social, né, às redes sociais, aparentemente parece que estamos honrando uns aos outros. Aparentemente já parece assim, não, nós já aprendemos. Vamos, se você abre uma rede social de alguém, você vai ver lá pessoas postando fotos, agradecendo pelo aniversário de alguém. Eu mesmo faço isso. Agradecendo pelo aniversário de alguém, ou você agradecendo por isso, agradecendo por aquilo, postando fotos dos eventos, agradecendo pelos participantes, agradecendo para quem te ajudou, mas a honra, ela vai um pouquinho além de somente expor. Ela tem que ser de coração, ela tem que ser verdadeira, ela tem que ser genuína. Então, como disse a palavra de Deus, eu não lembro onde está o versículo, mas fala assim: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Eu estou falando isso das redes sociais para a gente ter esse entendimento que Deus quer algo mais profundo, porque às vezes nós honramos as pessoas com os lábios, mas o coração está longe delas, né? Então vamos meditar um pouquinho sobre honrar as pessoas, né? Depois eu quero ler sobre bênção também. Nós precisamos aprender a honrar as pessoas. E nós só vamos aprender a honrar as pessoas que estão à nossa volta quando nós aprendermos a honrar o próprio Deus. E Deus está dizendo aqui que aqueles que me honrarem serão honrados, mas aqueles que me desprezarem serão desprezados. Então, se nós não aprendemos a honrar o nosso Deus, nós não vamos conseguir honrar mais ninguém, porque é dele que flui a fonte de todo poder, de todo amor, de toda bênção. É,
A palavra honra significa dar consideração devida. E somente o nosso Deus é digno de toda honra, de toda glória, de todo poder, de toda majestade, porque Ele é o nosso Criador. Ele morreu por nós e Ele ressuscitou e está vivo cuidando de nós. Então, a Ele toda honra. Então, o que é honra é dar a uma pessoa a consideração devida, né? E não é que a gente vai tampar sol com peneira, não é que a gente vai olhar para uma pessoa que tem suas falhas no seu caráter e vamos dar honra a ela. Não, isso é coisa de tolo, né? Você honrar uma pessoa que não está tendo a consideração devida, nós estamos sendo tolo. Mas nós temos que olhar para as pessoas nas qualidades que ela tem e no tempo que nós caminhamos com ela, naquilo que elas nos serviram, aí nós temos que dar a honra devida. E um exemplo que fala muito ao meu coração, que eu vejo com muita desonra, é sobre sogra. Quantas vezes nós vemos as pessoas reclamar das suas sogras, né? Pessoas que não conversam com a sua sogra, está casada com o filho dela, tem netos daquela mulher, mas não conversam com as suas sogras. Será se isso agrada a Deus? Será se nós, como cristão, nós podemos ter isso no nosso coração? E talvez você diga, mas você não conhece a minha sogra. Minha sogra é o próprio demônio encarnado. Não importa, não importa. Você tem que dar a ela a honra que lhe é devida. Se ela é uma peste em várias áreas, a parte que lhe cabe de que foi ela que gerou o seu marido, de que por causa do seu marido você tem os filhos que você tem. Então você tem que dar a honra a ela nessa parte que lhe é devida. Quando nós fazemos isso, irmãs, nós trazemos bênção para a nossa própria vida. E quando nós liberamos honra para uma pessoa, ainda que ela tenha as suas falhas no seu caráter, nós estamos liberando ela para se tornar melhor. Nós não estamos prendendo ela, né? Porque às vezes nós, quando deixamos de abençoar, de honrar, nós estamos prendendo a pessoa de se tornar melhor. Por isso eu vou falar da parte da bênção também, né? Porque é a honra, juntamente com a bênção, é que libera a pessoa para ir mais longe. Porque a pessoa já está com o seu dilema, né? Já tem as suas falhas de caráter, já não caminha em coisas boas. E já está com uma semeadura complicada. Então imagina a gente como cristão, com o poder que a gente tem de liberar vidas, a gente acabar retendo essas vidas de prosperar. Então nesse dia nós queremos meditar nisso. Você tem honrado as pessoas que passaram pela sua vida? E a Bíblia diz que o Senhor diz que aquilo que a gente faz em secreto, ele nos honra em público. Então a honra, ela tem o seu momento de ser pública, né? Nós precisamos aprender isso, a descobrir o momento certo de fazermos honras em público. E não é só essa coisa do post do Facebook, que aparentemente parece que nós estamos honrando, mas é a gente fazer realmente algo importante. E enquanto eu falava sobre isso, eu comecei a pensar sobre festas de aniversário, né? Festas de casamento. O aniversário, muitas vezes, nós fazemos um aniversário e cantamos-se os parabéns e acabou. E você perdeu um grande momento de honrar e de abençoar, né, em público aquela pessoa. Então, que nós venhamos meditar e buscar de Deus direção de como honrar e abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. Uma coisa que me deixa muito entristecida é quando eu vejo casal que separou e um fica denegrindo a imagem do outro. Eles não são gratos e não honram o tempo que eles estavam juntos, não honram os filhos que eles tiveram junto. Então, se tem alguém que se separou, aprenda a se conter, né? E dizer, não, eu sou grata, aquela pessoa não deu certo, não prestou, mas eu sou grata aos filhos que eu tenho com essa pessoa. Eu sou grata ao tempo que vivemos junto, eu honro esse tempo. Isso faz bem para nós, porque cada vez que nós abrimos a boca para dizer o que aquela pessoa fez conosco, ou o que deixou de fazer, nós estamos
travando essa roda da fortuna na nossa vida. Se você quer ter uma vida abençoada, se você quer ter uma vida que aquele rio de água viva flua constantemente na sua vida, nós precisamos aprender a saber como falar das pessoas, a saber honrar as pessoas, né? Eu comentei em um dos devocionais esse ano que eu tive uma grande experiência que falou muito ao meu coração, de eu ter reencontrado, depois de 20 anos, uma amiga da minha mãe, que nos ajudou muito quando nós éramos menores, quando nós passávamos dificuldade, e esse ano eu tive o prazer de reencontrar essa mulher, assim, num momento surpresa que eu não imaginava, e naquele momento, já sabendo desses princípios, o Senhor colocou no meu coração: estou te dando a chance de honrar, de abençoar ela, de agradecer. E eu pude olhar nos olhos daquela mulher e agradecer por tudo que ela fez por nós. Irmãs, isso é algo tão profundo, isso é algo tão maravilhoso, isso é algo que te libera para viver coisas tão grandes e libera a outra pessoa também. Aquilo ali fecha ciclos na sua vida que vão transformar a sua vida poderosamente. Então, se você está tendo essa oportunidade, busca de Deus isso e tenha coragem, porque tem momentos que você vai ter que ter coragem. Tem momentos que a pessoa foi realmente boa e você tem todo o prazer de fazer aquilo. Mas tem momentos que é como eu falei, um ex-marido, por exemplo, que você não está honrando, nunca honrou, ou nem quando estava casado, e tem momentos que talvez Deus quer que você faça isso. Né? Ou uma sogra que você nunca honrou. De repente, a sua sogra, você não tem problema nenhum com ela, mas também você nunca honrou, você nunca agradeceu essa mulher. Olha, muito obrigado pelo filho que você me deu, muito obrigado por esse marido, né? É teu filho, esses netos que eu tenho é parte sua. De repente, pode ser aniversário da sua sogra e você está ali e Deus te levar a tomar ali um momento da palavra e abençoar em público esta mulher. Vamos ler um pouquinho sobre a bênção, porque aí eu entro nos dois juntos. Um texto que eu amo sobre quando Jacó abençoa o seu filho José e abençoa também os seus 2 netos. Eu amo esse texto. Então está em Gênesis 48, versículo 3. Disse Jacó a José: O Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E disse: Eis que eu te farei fecundo, te multiplicarei, tornarei multidão de povos, e a tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram no Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Próprio vô falando isso. Efraim e Manassés são meus, como Rubens e Simeão, falando assim como é os meus filhos, vão ser os seus filhos para mim. Mas a tua descendência que gerará depois deles será tua, segundo o nome de um dos seus irmãos serão chamados na sua herança. Então Jacó, ele inclui os filhos de José na herança que Deus falou para Jacó, que daria para ele as terras, as possessões, de que cada um seria uma tribo poderosa. E é maravilhosa essa bênção, porque Jacó teve vários filhos e teve vários netos, mas somente esses 2 netos entram na descendência dele e viram nome de tribos, que é Efraim e Manassés. E aí no versículo 9, porque as vistas de Jacó já estavam bem fraquinha, José fala assim: Respondeu José a seu pai: São meus filhos que me deu aqui. Faz-os a chegar a mim, disse Jacó, para que eu os abençoe. E ali fala assim: os olhos de Jacó já tinham se escurecido por causa da velhice, de modo que ele não podia ver bem. José fez-los a chegar a ele, e ele os beijou e o abraçou. Vou falar agora o versículo 15 e o versículo 16. E abençoou José, dizendo: Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão, Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que tem me livrado do mal, abençoa estes rapazes, sejam neles chamados o meu nome e o nome dos meus pais, Abraão, Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Então o Senhor abençoou os netos, né? O Jacó ali abençoou, foi usado para abençoar os netos. E uma parte que eu amo também, que é esse finalzinho do versículo 10, que quando eles achegaram-se a ele, ele beijou e o abraçou. O beijo, o abraço estão ligados à honra e à bênção. E
nós precisamos abençoar os nossos filhos. Há uma palavra que diz que quando nós beijamos o nosso filho, nós aplacamos a ira de entrar no coração dessa criança. Então, assim, não perca a oportunidade, irmãs, de fazer a roda da fortuna girar na sua vida no momento que você usa os princípios da palavra de Deus. E o princípio da palavra de Deus sobre a honra é muito forte, muito poderoso. E eu quero aproveitar e indicar um livro que se chama A Recompensa da Honra. Tem ele em português e é maravilhoso. E a palavra de Deus ela está repleta de ensinamentos para que a gente honre não só pai e mãe, não só o marido, não só filhos, mas honrar a todos, né? Honrar a nossa autoridade, honrar patrão, honrar o nosso líder, honrar. Tem honra para todos, né? Nós temos que saber entregar a honra que lhe é devida. Honra significa isso. Honra significa consideração que lhe é devida, entregar uma consideração que é devida. Honra também é a moeda que paga gratidão. Se você não é grato, você não vai saber honrar. Então, por isso, nós temos que desenvolver essa gratidão no nosso coração, né? Então, quando nós formos gratos, definitivamente, quando nós formos gratos ao nosso marido, nós somos gratos a Deus pelo marido que ele nos deu, nós vamos ser gratos a essa sogra, ainda que ela seja a mais difícil mulher da face da terra. Então, nós precisamos aprender isso, irmãs, a usar os princípios de Deus para abrir novos níveis de bênção sobre a nossa vida. E eu quero contar uma coisa que eu tenho pedido ao Senhor, né? Depois que eu entendi isso, eu quero também despertar isso em vocês. Comece a orar e buscar de Deus, Pai. Será que eu tenho honrado as pessoas? O que eu tenho que fazer para honrar? Talvez você saiu de lugares que você não honrou pessoas, você não honrou pessoas que te abençoou, né? Talvez a gente tem que, na cultura brasileira, a gente tem muito isso de que as pessoas não fazem mais que a obrigação de nos abençoar, de nos servir. E não é bem assim, né? Às vezes uma sogra que te acolheu, que deixou você morar no lote dela ou morar numa casa, às vezes você talvez nunca agradeceu por aquilo. E às vezes você pensa, mas ela não fez nada por mim, era o filho dela, ela não fez nada mais do que a obrigação do filho dela. E as coisas não são assim, né? Nós temos que aprender a honrar. E quando nós liberamos isso, é algo muito poderoso. Então busque de Deus é, reavaliar sua vida e ver o que você precisa honrar e abençoar. Eu vejo muito, por exemplo, vamos supor que você é casada com alguém que não é o pai dos seus filhos. Você já honrou esse marido e disse: Olha, muito obrigado por cuidar de mim e dos filhos que não são seus? Né? Eu vivi isso com meu padrasto e é uma coisa que eu admiro muito nele, dele é, ter sido casado com a minha mãe e ter tido cuidado de mim, da minha irmã, que não era filha dele. E Deus fez eu fazer isso há 4 anos atrás. Né? Eu sempre respeitei ele, mas tem momentos que Deus quer que você libere uma honra em público. Então, quando eu cheguei no Brasil 4 anos atrás, o Senhor colocou no meu coração, neste dia que você chegar, não importa a hora que for que você vai dormir, você vai ter que fazer isso de liberar uma honra para Ele. Então, eu marquei um jantar com toda a família assim que eu cheguei, e naquele dia eu disse para todos ali, essa noite em especial é para honrar o meu pai, por tudo que ele fez por nós. E ali eu falei as palavras para ele, abençoei ele e foi maravilhoso. E eu não tinha, nunca tive problema nenhum com meu pai, sempre foi uma bênção para a gente, mas era necessário esse momento de honra em público. E quando nós fazemos isso, irmãs, é algo tão poderoso, porque me libera e libera ele para ser mais feliz, para romper mais ainda. E eu estou em oração buscando uma pessoa que eu preciso encontrar, se ela for viva ainda, e eu creio que sim, que foi meu primeiro pastor, quando eu era criança, quando eu tinha 10 anos. E esse pastor, ele abençoou muito a vida da gente. E ele abençoou muito a minha mãe no processo de cura interior, libertação. Nós fazíamos campanha nas quarta-feira à tarde. E, e engraçado que eu tive no Brasil esse ano e eu conversando com a minha mãe, a gente falou desse pastor e ela falou: Nossa, eu tenho uma vontade de encontrar esse pastor. E eu falei: Eu também, mãe. Eu falei: Então vamos orar, porque Deus vai colocar ele na nossa frente. Ele também foi a primeira pessoa que eu busquei aconselhamento quando eu comecei a namorar meu marido.
a gente ia na igreja e eu falei para ele, pastor, eu preciso conversar com o senhor. Eu tinha final dos meus 17 anos. E eu falei, pastor, este homem a gente está começando a namorar e eu quero que o senhor ore porque eu não quero me meter em nada que não é na vontade de Deus. E ele orou, abençoou e algo que depois eu fiquei até com vergonha por comentar com vocês. Passado-se um ano e meio, eu casei, né? Não estava mais na igreja dele, então não vi mais ele, não tive mais contato com ele. E aí eu encontrei com ele num evento, depois de casar, tinha poucos meses de casado, eu fui num evento da cidade e ele estava lá. Ele veio me cumprimentar e ele falou: Oi, filha, eu tô vendo que você e o rapaz estão firme, né? Estão namorando ainda. E eu falei: Pastor, nós casamos. E ele ficou tão triste, ele falou: Não acredito que você casou e não me convidou. Se você lembra, eu fui a primeira pessoa a orar por vocês. E eu fiquei tão sem graça e arrasada, porque eu casei assim, e você sabe, tem hora que quem casou sabe, né, gente? A gente fica numa confusão, a gente esquece pessoas, e enfim. Mas eu tenho esse desejo no meu coração de encontrar essa pessoa. Tô contando para vocês verem que a honra que é devida tem que ser entregue. Não retenha a honra que é devida, que não pertence a você. Não deixe de dar honra. Muitas vezes nós deixamos de dar honra porque a pessoa não presta, a pessoa faz isso que não presta. Foca no que prestou, irmãs. Foca no que ela fez que prestou. Foca na qualidade que ela tem. Porque uma pessoa, por mais problemática que seja, ela tem as suas qualidades. E quando nós dermos a honra que lhe é devido, o Senhor vai mover poderosamente na nossa vida. E nós vamos liberar esta pessoa para fluir e ser uma pessoa melhor. Para fechar um pouquinho, eu quero falar mais um pouquinho sobre a bênção e sobre essa parte de beijar e abraçar. Uma palavra que eu amo é ver o reencontro de Jacó e Esaú, né? Jacó enganou seu irmão e ficou longe dele por mais de 20 anos. E quando eles se reencontram, quando ele prepara o coração dele para esse reencontro, ele encontra ali o seu irmão e ele sela aquele encontro com um abraço, com um beijo, com recompensas, ele dá presente para o seu irmão, e a atitude de Jacó aplaca a ira de Esaú, porque Esaú ainda estava muito amargurado, e Esaú partiu para encontrar com ele, mas não era com uma finalidade de paz. Ele tinha enviado 400 homens na frente, então era uma coisa de guerra ainda, mas porque a atitude de Jacó estava com o coração melhor, Jacó estava trabalhado, Jacó estava disposto a honrar e abençoar. Deus mudou a sorte deles, né, e fizeram eles selarem a paz. De repente eu faço um devocional sobre esse tema e eu uso o título Quando seu passado vem te visitar, como ele vai te encontrar. É uma ministração muito linda que eu tenho sobre esse tema. Então, irmãs, vamos focar em abençoar e honrar. Honre seu marido, né? Se talvez você esteja passando momentos difíceis no casamento, e nós temos essa tendência, né? Passamos momentos difíceis, nós esquecemos todas as bênçãos. Ai, a vida tá uma tristeza, tá uma tragédia. Mas você esquece dos momentos felizes, esquece dos momentos de bênção. Então, foca nos momentos de bênção e honre, né? Se você ainda não tem o costume de honrar publicamente, se você não tem a coragem, começa a honrar em oração. Senhor, eu abençoo essa pessoa. Essa pessoa fez isso para mim de bom. Eu abençoo aquilo que ela fez. Qualquer coisa, irmãs, vamos aprender a ser pessoas que abençoa e honra. E quando nós fazemos isso, nós liberamos essas pessoas para seguir o destino delas com mais autoridade, com mais direção. E nós também nos liberamos para seguir o nosso destino, tá bom? Esse é o devocional de hoje. Honre e abençoe a todos que passarem pela sua vida. Dê-lhes a honra, a consideração devida, né, para que nós venhamos a receber a recompensa. E, em primeiro lugar, todos os dias da sua vida, dê a honra e a consideração devida a Deus, ao nosso Deus. Não se esqueça que é Ele que nos sustenta todos os dias. Não, não é a força do nosso braço que faz nos prosperar. Não, não é a força da nossa vida que faz a gente levantar e receber as bênçãos que a gente tem. É o Senhor. Amém? Tenha um bom final de semana.